Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura, o primeiro de 2019. Vocês ficaram aí com algumas reprises aí no final do ano, porque afinal de contas a gente também precisa dar uma descansadinha. Nós aqui da BCC Television, você que está aí com a gente, eu, todo mundo com certeza, mas esse ano nós estaremos juntos novamente aqui nessa esquina onde tudo acontece, você sabe, toda terça-feira às 13 horas, comigo Marta Corrêa e a nossa BCC Television. Com pautas maravilhosas para você, assuntos muito legais, artistas sensacionais que vocês nem sonham que existe, mas que estão aí trabalhando e levando o melhor de si para a nossa cultura, para a cultura do nosso país. Tão difícil de viver de cultura aqui, né? Mas a gente resiste. A palavra é essa, resistência. E vamos em frente, que como dizia o grande Ricardo Boechat, vamos tocar o barco. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial que vai falar sobre teatro, né? Teatro que a gente gosta tanto, que eu gosto tanto aqui no Esquina da Cultura. Fico muito feliz quando os atores, os diretores, os produtores vêm aqui falar dos seus espetáculos, que é tão importante para a gente, né? Ter a arte com essa ferramenta maravilhosa que é uma terapia para ajudar a gente a ter coragem de continuar a vida. Tenho o prazer de receber o Edson Paulo Souza, que é do grupo Oráculo. Buraco do Oráculo. Esse nome sempre dá trocando. problema. Todo mundo troca, Todo não mundo troca? troca. Então tá certo. Então, já nos chamaram de tantas coisas, buraco dourado, buraco não sei o quê, buraco do Oráculo. Edson, seja bem-vindo ao Esquina da Cultura. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente, ok? Prazer meu. Já que a gente está falando do grupo, né? Que é o Buraco do Oráculo, por que esse nome? Esse nome, primeiro ele nos pegou pela sonoridade, Buraco do Oráculo, né? O grupo ele surgiu em 98, estávamos ali no final do milênio, né? Ok. E então a gente surge de uma oficina de teatro de rua, onde houve a necessidade de dar um nome para o grupo para participar de um festival. Essa oficina de teatro de rua dentro da Oficina Cultural Amácio Mazzaropi. Okay. Por estar ali no final do milênio, a gente começou a brincar com essa coisa, pô, o mundo vai acabar, tinha virar... um bug também, isso, né? Ia ter um bug, tudo ia parar. Exato, né? Então a gente começou a brincar, tem um buraco nessa virada de milênio vai ter um buraco, mas o oráculo pode dizer as coisas que virão e tal. E com essa sonoridade a gente colocou esse nome, Buraco do Oráculo. Tempos depois, descobrimos que na Itália existe uma escultura que tem uma boca, né? Uma boca que é o buraco do oráculo, onde colocava-se a mão dentro dessa boca e se falasse mentiras, essa escultura comeria a mão, né? Então, quer dizer, buraco do oráculo, em outras linhas, pode ser a boca que diz as verdades. Maravilha! E hoje está tão difícil bocas que dizem a verdade, né? E que assumem que dizem e carregam, claro, muitas coisas nas costas por dizer a verdade, mas precisa ter coragem para dizer a verdade e estar preparado para isso também, né, Edson? Sim, principalmente por estar na rua, o nosso palco, posso assim dizer, é o teatro de rua, né? A gente escolheu a rua como um local de encontro, um local para desenvolver os nossos espetáculos, né? Então assim, não dá para você ir para a rua de uma forma fake, né? Você tem que ser verdadeiro na rua. Com certeza. E vocês, dentro do Buraco do Oráculo, vocês criaram, então, vocês têm vários espetáculos montados que vocês levam para a rua, para os espaços abertos. No momento a gente tem 3 espetáculos em repertório, né? Quais? O Cuscuz Fedegoso, que já é uma releitura de um espetáculo nosso montado em 2002, ele foi remontado em 2003. O Encantamento da Rabeca, que é um espetáculo com uma temática feminina, que é feito só pelas meninas do grupo, que lida com a questão do popular, né, da rabeca, o instrumento rabeca, o avô do violino. Sim, e sim. O nosso mais recente trabalho, que é um espetáculo de poesias chamado Pelas Ordens do Rei que Pede Socorro. Todos os textos são da autoria do grupo também, ou vocês já
já pegam esses textos de dramaturgos famosos também e montam? Como funciona isso? A gente pensa que para o teatro de rua sempre você passa primeiro por um lugar da adaptação da dramaturgia, né? Ok. É necessário sempre, não que a gente nunca tivesse desejos ou interesse pelos grandes clássicos, né? Ok. Pelo contrário, a gente sempre almejou também um dia, quem sabe, montar um clássico, coisa assim, mas para o nosso fazer, essa inspiração, essa adaptação de outros atores é interessante ao modo que a gente se aproprie dessa obra e dê a nossa cara para isso. Todos os nossos textos, no caso, são autoral, mas assim, inspirado em alguma coisa, né? Ah, ok. Vocês se inspiram num tema. Isso. Por exemplo, o Cuscuz Fedegoso, ele tem uma base bem próxima do cordel, bem próxima do teatro de feira, né? Do vendedor ambulante, né? O Encantamento da Rabeca, ele pega duas manifestações populares, né? O cavalo marinho e o fandango, né? Para discutir um pouco dessa questão, como as mulheres são protagonistas ou não dentro dessas manifestações, né? E o Pelas Ordens do Rei que Pede Socorro, ele é baseado numa obra de um poeta chamado Ray Lima. Ok. E quanto tempo tem o grupo, Edson? São já 2 décadas de atuação. Surgiu em 98, né? Ano passado nós completamos 20 anos, né? E vamos seguindo estrada aí. Maravilha. Inclusive vocês têm você me entregou aqui um livro, né? Isso é uma publicação quando o grupo completou 15 anos de existência, né? Aqui vocês contam toda a história do grupo. Até os 15 anos, sim, né? Até os 15 anos, Ok. ele reuniu, a partir de dois trabalhos que até esse momento julgávamos importante para a história do grupo, né? O Cuscuz Fedegoso, como eu disse, e o Sertão C, né? Então a gente intitulou para muito Sertão C, muito mais Cuscuz, né? E aí ele traz uma análise crítica dos dois trabalhos, né? Um registro de imagens, né? E um pouco o relato dos integrantes da época. Ok. Esses integrantes vão mudando conforme passam os anos, né? As pessoas saem. Hoje o grupo tem quantas pessoas? Estamos em 5 pessoas, né? Eu e a Lu Coelho, que é minha companheira, somos um dos fundadores, né? Somos os dois da primeira geração. Vocês são os fundadores do grupo. Somos fundadores do grupo, né? Okay. O grupo ele surgiu, como falei, de um resultado de uma oficina de teatro. É bom frisar, né? Eu sempre gosto de dizer isso, porque há 2 décadas atrás, né, as oficinas culturais do Estado, no caso, a gente era da Oficina Cultural Márcio Mazzaropi, okay, elas tinham uma outra forma, uma outra consistência. Os cursos eram maiores, né? A gente, no caso, teve uma oficina de 8 meses, né? E havia uma demanda, e essa demanda era atendida com excelentes profissionais, né? Hoje em dia as oficinas elas não são tão eficientes nesse sentido, né? O período encurtou mesmo, encurtou, né? Então não dá o processo de formação, isso que eu... Necessário, que eu acho que exige o teatro, né? Porque é muita coisa para se estudar. As pessoas pensam que ser ator é uma coisa fácil, né? Que é só estar ali no palco e pronto. Nada disso. Exige muito estudo e é o que você falou. Hoje os cursos, as oficinas, eles encurtaram esse tempo, né? Então é tudo muito... Eu acho que isso tem a ver também com a velocidade que o mundo tomou. Ou estou errada? O que você acha disso? As pessoas hoje não têm mais... Elas querem as coisas muito rapidamente, muito imediatistas, né? Você acha que isso é complicado para a arte? Eu acho que sim, viu? Eu acho que você faz uma boa reflexão disso, Marta, que as coisas se tornaram muito rápidas, né? A rua, por exemplo, ela já não é mais a mesma rua que quando a gente começou a atuar lá atrás, né? Me conta, como que é hoje? Me fala como era lá atrás primeiro. Havia uma primeira questão de uma curiosidade, era mais fácil você formar uma roda na rua, você fisgar as pessoas para assistir um evento, né? Talvez elas tivessem mais tempo para parar ali. Talvez sim. Ali. Hoje em dia, mesmo que as pessoas parem, elas sacam os seus celulares e começam a filmar. Então, ela não se dá o prazer de presenciar algo acontecendo na vida real. A entrega é para expor o vídeo e não para Exato. se entregar para o que está acontecendo ali. Exatamente. Então,
Então, isso é um dos diferenciais da rua. A outra coisa é que as ruas ficaram cada vez mais rápidas, mais ágeis, né? Número de veículos maiores, o barulho está cada vez maior. Hoje em dia, antigamente era muito engraçado falar isso, né? A gente pensava em como amplificar a voz, como ter uma caixa de ressonância maior, tal, ou se adquirir equipamento, microfone, tal, que eram preços absurdos, tal. Sim. Hoje em dia você encontra uma juventude, uma molecada com aquelas caixinhas pequenas que faz um estrondo. E aí, às vezes, você não consegue competir com isso, né? Então... Sim, essa preparação natural do ator, que é da sua caixa torácica, né? A utilização da sua voz, naturalmente, usar o teu corpo para isso realmente hoje, claro que você precisa saber, mas... Você não consegue competir com essas caixinhas. Não dá para competir com a tecnologia, porque hoje as caixinhas de som desse tamanho fazem realmente um barulho enorme, né? Então, quer dizer, a rua passou a ser mais competitiva, né? Ela sempre foi um lugar de disputa, né? Quando eu falo de disputa, assim, você, por exemplo, você pega um centro da cidade, você vai fazer um espetáculo ali, você tem que saber negociar com o camelô que estava vendendo antes, com o lojista da frente, você tem que saber fazer isso. Então a rua sempre foi esse lugar de disputa, mas esse lugar que você chegava e conseguia negociar o seu espaço. Tinha lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Hoje já tem briga. Hoje a disputa é maior, né? Você até consegue seu espaço, mas enquanto você está realizando, acontece tudo isso que eu estou falando, né? O desinteresse, a dispersão da rua é outra, né? Mas esse espetáculo de rua, o atuar na rua, é uma energia bem diferente, não é? Do que você está dentro de um espaço físico fechado. Eu particularmente adoro fazer meus shows na rua, acho uma energia totalmente diferente, muito mais pulsante, muito mais presente. A gente tem todas as tribos ali, né? Sim. São pessoas que estão ali, que tem toda uma história por trás, cada uma tem a sua. Então é uma outra energia, é isso mesmo? É uma outra energia. Eu não gosto de dizer que sou romântico, porque, sei lá, romantista às vezes sou, mas talvez... não, diga isso, pelo amor de Deus. Estamos com falta de românticos. Que bom que você é um. Eu sempre gosto de ter um poema do Rai que fala assim, né? O teatro livre de rua é simples como cocada, feito nas ruas, nas praças, nas calçadas. Nossos textos, nossas personagens nascem do contexto, da mensagem da feira, da beira-mar, do aceiro da civilização, das favelas, da garganta do camelô, do vendedor de histórias do brejo e do sertão. Né? Aí ele finaliza assim, né? Pelo perigo que corremos, somos teatro. Pelo perigo que trazemos, somos teatro. Somos por todos os atos, somos teatro. Então, é meio que quando você fala isso dessa energia na rua, eu sempre imagino que estar na rua é você ter um outro estado de atenção. Diferente do palco. Sim. Porque o palco você está, de certa forma, protegido, né? Uma caixa, as pessoas acomodadas, luzes, você tem todo um equipamento, todo um aparato para te dar por trás disso. Na rua não, você está num estado de atenção o tempo todo. Né? É formidável, mas assim, é um outro relacionar o teatro. Né? Porém, os dois totalmente gratificantes, claro. No sentido do retorno do público, né? Que é o que alimenta o artista, né? Que alimenta o artista, exato. Maravilha. E vocês estão circulando aonde agora com o Buraco do Oráculo? Estamos realizando um projeto de comemoração de 20 anos do grupo, né, chamado Buraco do Oráculo 20 anos, da resistência na rua à poesia em cena. Maravilha. Dentro desse projeto existem várias atividades, né? Uma delas é a circulação residência, né? A circulação residência são momentos em que levamos os nossos repertórios para regiões da cidade onde tem um grupo parceiro, né? Agora em maio estaremos em Perus, em parceria com o grupo Pandora, né? É um pessoal que ocupa um espaço na região de Perus, fazendo apresentações nos dias 4 e 5, 12 e 13 de maio, né? De maio? De maio. O que fazemos nessa circulação, Marta? A gente leva o nosso repertório atual, que é composto de 3 espetáculos, né? Como eu falei, o Cuscuz Fedegoso, o Encantamento da Rabeca e o Pelas Ordens do Rei que Pede Socorro. E o grupo que nos recebe apresenta um espetáculo do repertório deles, né? No caso, o Pandora vai apresentar um espetáculo chamado Comum,
que fala sobre as valas comuns encontradas lá no cemitério de Perus. Ok. E a duração desses espetáculos é de quanto? Uma média de 50 minutos cada trabalho. Ok. E vocês têm alguma lei de incentivo? Vocês têm isso por trás? Ou o próprio grupo é que se banca? Como funciona essa parte burocrática por trás? Esse projeto ele faz parte do Programa de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. Nós fomos contemplados na 32ª edição, a última edição desse programa, que foi em abril do ano passado. É bom frisar que esse programa é uma lei, ela existe desde 2002, né? Ela já contemplou diversos grupos, centenas de grupos durante esse período todo, e na gestão passada essa lei ela foi barrada. Acharam travas jurídicas, posso dizer assim, que impediu a continuidade dessa lei. Então, agora no ano de 2019, a classe trabalhadora artística está lutando para que haja esse destravamento jurídico. É uma lei municipal. É uma lei municipal. E o pessoal está lutando para que... Então, na realidade, ela não está funcionando agora. Não. Por exemplo, deveríamos já estarmos na 34ª edição. Então, a gente foi contemplado na 32ª, que é a edição do início do ano passado, 2018, a do meio do ano, são 2 edições anuais, né? A 33ª ela foi barrada juridicamente, acharam um entrave jurídico dentro do corpo da lei por parte da secretaria na ocasião e brecaram a lei. Houve uma mudança de gestão esse ano, né? Uma mudança de secretário de Cultura e abriu-se novamente o diálogo. Então a gente espera que agora volte novamente a correr a lei de fomento ao teatro, que é necessária para a cidade. É necessário para que grupos como o nosso, que faz teatro de rua, que sobrevive desse fazer artístico, que pesquisa, que tem todo esse trabalho de fomento, é necessário que essas leis existam para a gente continuar e poder levar os nossos repertórios para todos os cantos da cidade. Ok, vou chamar um comercial rapidinho. Você fica aí também, você também, que a gente volta já já com a Esquina da Cultura.
Estamos de volta com a Esquina da Cultura, comigo, Marta Corrêa, você que não pode faltar nunca, e a nossa BCC Television, toda terça-feira às 13 horas, eu tenho um encontro aqui nesta esquina onde tudo acontece. E hoje eu estou aqui na conversa, no blá blá blá, nesse papo gostoso com o Edson Paulo Souza, do grupo Buraco do Oráculo. Nosso oráculo maior hoje, que é o Google, né? Você também está representando esse oráculo aí. É verdade, São Google, né? Hoje em dia tudo que a gente fala é São Google, né? São Google. Edson, a gente estava falando no primeiro bloco sobre a lei, né, as leis de incentivo, essa lei municipal de fomento que vocês estão lutando, a classe artística estão lutando para que ela retorne o mais breve possível, Sim. que é para grupos como o de vocês se mantenham e tragam para a gente esses espetáculos tão necessários, né? E nós tivemos aí uma mudança de secretário de Cultura aqui na cidade de São Paulo, e também tivemos o Ministério da Cultura atrelado ao da Educação. E o que você acha, você acha da cultura do nosso país? Você vê um rumo que ela vai tomar, ou ainda é muito cedo para dizer isso? O que você acha? Olha, dizer um rumo, acho que é uma pergunta difícil para o oráculo, né? A gente pensar no rumo exato do que vai acontecer. O que eu posso dizer é que da parte dos artistas, da parte da classe trabalhadora cultural, né, é que há uma movimentação para uma resistência, para um enfrentamento direto mesmo, né? Aqui na cidade de São Paulo, onde a gente tem talvez os maiores incentivos públicos para a cultura, e isso é importante dizer, né, que é necessário, você usa uma palavra muito boa, que é quando se fala que é necessário ter esses trabalhos como o do Grupo, do Buraco e de tantos outros que existem pela cidade, né, e que eles se mantêm, e quando eu falo se mantém, não é se mantém o pessoal para se pagar as coisas, para se comprar as fraldas do bebê de casa. Quando ele fala que se mantém, é a questão de produção dos trabalhos mesmo, né? Porque foi implantado um pensamento por aí que artistas se ganhava dinheiro e eram vagabundos e ganhavam os dinheiros públicos para embolsar. Isso não é verdade. A gente sabe muito bem que os nossos financiamentos públicos servem para se manter e manter as nossas produções. Então, voltando a falar da lei de fomento, que foi parada, com a mudança agora de gestão, abriu-se um diálogo, voltou-se novamente para as mesas de discussão. Eu não participei diretamente de nenhum desses encontros, mas se divulga que o novo secretário parece que é uma pessoa que mais esclarecida e aberta para resolver esse problema que foi colocado para a lei de fomento. Mas a gente tem outros mecanismos também na Secretaria de Cultura que precisam avançar. A lei de fomento à cultura das periferias, o programa Vai e outros tantos. O programa Vai ainda existe, né? Ainda existe. Todas essas leis, elas são crias, se eu posso usar essa palavra, filhas da lei de fomento ao teatro, né? Então a lei de fomento ao teatro de 2002, ela foi um paradigma e a partir daí criaram outras leis em cima disso. Quanto ao Ministério da Cultura, é bom dizer que o Ministério, há um bom tempo, já não vinha muito bom das pernas, né? A gente sabe que talvez até 2012 ainda se havia a Funarte com seus prêmios, com seus projetos de circulação e produção, né? Mas de um tempo para cá o próprio Ministério já não andava tão bem, já não financiava e não apoiava tanto os projetos culturais ou as bases culturais desse país afora, né? Por exemplo, Marta, é muito difícil a gente circular o país hoje em dia. Muito. Muito difícil você conseguir ir ao norte, ao nordeste, né? A gente do Buraco conseguiu realizar no final do ano passado uma mostra de teatro, onde a gente conseguiu trazer grupos de outros estados para cá. Isso apenas para dizer o quanto é importante você ter uma lei que permite o grupo fazer isso. Claro, voltando um pouco nessa sua fala do artista em si, de que ainda existe vamos dizer, esse pré-conceito de que artista é um cara vagabundo e que pega o dinheiro para si próprio, entendeu? E não para manter um trabalho que é difícil. Nós sabemos que a arte é maravilhosa e necessária. Quando eu digo necessária, eu estou dizendo necessária para a alma mesmo, é o que alimenta. Imagina um mundo sem arte.
Só que por trás dela existe toda um trabalho sério, quem é comprometido, né, com ela. Um trabalho sério, um trabalho que tem um custo e um trabalho que tem que ser remunerado. É um trabalho como outro trabalho qualquer, como uma outra profissão qualquer, né, e muito necessária, inclusive psicologicamente, para nos deixar, vamos dizer assim, uma ferramenta terapêutica também, para que a gente possa enfrentar o nosso cotidiano, que não é fácil. Você acha que ainda existe muito aqui no Brasil esse pensamento de que artista é vagabundo? Vamos dizer assim. Eu acho que houve um ruído, principalmente nesses últimos anos. Houve um ruído colocado por uma determinada esfera da sociedade, eu posso dizer assim, houve um ruído colocado nesse lugar, né, que artista é vagabundo. Uma esfera mais conservadora? Uma esfera mais conservadora, assim? Pode ser, vamos dar nome aos Vamos bois. deixar assim, então, vamos deixar. que fica melhor. Tá. Então, exatamente isso, né? Eu acho que foi colocado para a população de uma forma geral, e assim, como as nossas bases de educação e de cultura não são muito fortes, né? Esse ruído, essa coisa chegou se espalhando por aí. Eu posso dizer um exemplo mesmo. Nós somos um grupo muito atuante nas periferias da cidade, principalmente na Zona Leste, né? Há um local que eu considero a nossa sede pública, né? Que é uma praça que tem lá em São Miguel Paulista, onde a gente sempre levou coisas lá, né? Certo. E a população sempre nos recebeu bem, sempre nos receberam bem, sempre nos aceitaram naquele lugar. Mas o problema não é a população. Exatamente. A população é carente disso. Exato. O problema são as esferas. Exatamente. Mas por conta dessas esferas, a população que nos recebia bem começou a também pensar assim: mesmo assistindo e gostando e apreciando aquilo que estavam recebendo, vieram com esse pensamento. Mas é o tal do discurso perigoso, midiático, que Exato. é colocado na mídia e que aí é complicado. Que porque nós também temos um problema muito sério no país, que é a educação. Exato. Então, tudo começa ali na educação. Se você não tem uma educação, se você não tem conhecimento, como que você foge dos discursos perigosos, não é mesmo? Exatamente, né? O Ferreira Goulart falava, né? A arte existe porque a vida não basta, né? Então acho que é muito esse lugar, né? A gente tem que passar por esse local. Eu sempre me posicionei assim, né? Que não é um pensamento meu também. Toda pessoa, todos nós, ele há de passar e tem que passar por uma experiência artística. Seja assistir um bom filme, ver uma peça de teatro, ir a um museu, um show musical, um show musical, né? O que for. O segundo ponto, se ele gostou daquilo, ele tem o prazer de um dia experimentar aquilo. Por que não? Por que não? Por que não querer aprender a tocar um violão? Por que não aprender a querer tocar, interpretar, dizer um poema, coisas assim? E o terceiro passo, se nisso tudo impregnou nele e ele acredita que isso foi faz parte do seu cotidiano, por que não então desenvolver artisticamente alguma coisa, né? Sim, claro, é o que eu estou dizendo. Como eu falei, eu pareço romântico. Não, é a nossa necessidade, não é romântico, mas não é romântico, porque nós precisamos desse lado da arte, né? Nosso cérebro tem esse lado, né? O lado que você usa das emoções, da arte, e o lado lógico, o lado da cognição, da inteligência. Exatamente. Então, assim, mas nós humanos precisamos, que você disse aí na frase, né? A vida só não basta, a arte está aí para isso, né? E é muito legal. E eu quero mostrar um pouquinho agora para você dessa arte de rua do grupo Buraco do Oráculo. Vamos ver no vídeo, depois a gente comenta. Veja a natureza ser alvo do negócio. Tudo em nome do acúmulo de riqueza, poder e morte. As mudanças são cada vez menos naturais. Florestas, rios, mares poluídos. Xingu, Tietê, Capivari, Capivari, Tamanduateí,
Rio Doce. Rio Doce. Mariana. Mariana? Toda suja de lama. Mariana. O maior crime ambiental do Brasil. 19 pessoas morreram de imediato. Muito mais. Menos de 1% da dívida foi paga. Milhões de pessoas permanecem desabrigadas. E a Samar? A Vale? A Samarco? Foram perdoadas de sua dívida. O maior crime ambiental do Brasil não foi acidente. Não foi acidente. Bocado de molambos molhados manchando o chão. Bocado de molambos molhados manchando o chão. Mas o que tinha dentro era gente ainda, era gente ainda. Mas o que tinha dentro era gente ainda, era gente ainda. Bocado de molambos molhados manchando o chão. Bocado de molambos molhados manchando o chão. Mas o que tinha dentro era gente ainda, era gente ainda. Mas o que tinha dentro era gente ainda, era gente ainda. Cados de molambos molhados manchando o chão. Bocado de molambos molhados manchando o chão. Mas o que tinha dentro era gente ainda, era gente ainda. Mas o que tinha dentro era gente ainda, era gente ainda. Estamos de volta aí, vimos o vídeo do grupo Buraco do Oráculo. Onde foi esse vídeo, Edson? Onde vocês se apresentaram? Esse foi um fragmento do espetáculo Pelas Ordens do Rei que Pede Socorro, uma apresentação no Sesc Itaquera. E a gente viu que vocês usaram aí a tragédia que houve em Mariana, foi um espetáculo pontual, né, naquele momento, mas que infelizmente atual. Sim, infelizmente atual. E a gente sempre colocou as nossas obras como um local de denúncia, um local de Uma voz. uma voz, né? Acho que o teatro, principalmente por ele estar na rua, de formar essa questão da ágora, né? Onde você pode promover as discussões, né? É interessante isso, né? E pontualmente e infelizmente, né? Essa tragédia acho não deve ser esquecida, né? Não, e como diz o texto do final, não foram tragédias naturais. Não foram tragédias naturais. E aí jamais pode cair no esquecimento, né? Porque muitas histórias foram enterradas junto com aquelas lama, com a lama toda de Mariana, com a lama toda de Brumadinho.
Então, jamais podemos esquecer esse tipo de tragédia que é inconcebível, é um absurdo. Né? O valor humano está em último lugar, não é mesmo? É muito interessante você falar isso, o valor humano. Lembro de um fato, logo quando aconteceu a tragédia, a minha mãe me ligou, né, assustada. Você viu que aconteceu novamente um outro desastre e tal, né? E aí, quando eu liguei a TV para ver o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, a notícia não era sobre os mortos, sobre o que aconteceu, era que o valor da bolsa tinha caído, o valor da Vale na bolsa tinha caído, né, por conta do acidente e tal. Eu falei, poxa vida. A gente ri para não chorar, porque eu acho que... Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho interessante a gente conversar um pouco sobre isso também, essa questão do humano, né? Eu acho que hoje, cada dia mais, infelizmente, a humanidade caminha para essa inversão total de valores, né? Hoje a exposição, o dinheiro virou praticamente um deus, nada contra o dinheiro, nada contra poder, nada contra isso, mas desde que sejam usados justamente, né? Em prol do quê? Do humano, ok? Sim. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão ligadas, parece que estão perdendo a noção de tudo, né? De que o grande valor, o primeiro valor que nós temos é a nossa vida, né? Não dá para você não se preocupar com o outro, é o amor ao próximo. Nós estamos todos interligados, né? Não só aqui nesse planeta, mas interligados com todo o universo, com o Criador disso tudo, né? Pelo menos eu penso assim, tem muita gente que não pensa. Mas a gente vê isso a cada dia acontecendo e é um absurdo. Claro que existem humanos que valem a pena, porque senão nós também estaríamos totalmente perdidos. Mas você não acha que hoje essa exposição toda, essa preocupação com o lucro, né, está cada dia mais tornando as pessoas escravas disso, sem noção e esquecendo do valor humano? Antes de qualquer coisa, somos humanos, precisamos um do outro, somos seres sociais, não vivemos sem o outro. Exatamente, né? Somos seres sociais, somos seres políticos, né? Acho que é bom sempre pensarmos assim, né? Porque foi tirada essa coisa que ser político hoje em dia é você ser A ou B, você defender ideias, tal. Mas assim é importante que nos reconhecemos como seres sociais e seres políticos, porque somente assim seremos o cidadão, né? E passamos de um determinado tempo para cá, a sociedade começou a valorizar cada vez mais o ter do que o ser, né? É importante importante assim, as pessoas estão valorizando mais ter um celular de última geração do que ser alguém, né? Do que buscar conhecimento. Exatamente. A gente tem acesso a milhões de coisas num clique, mas a gente não há um aprofundamento. Não há um aprofundamento disso, né? E isso vai nos deixando cada vez mais distantes, né? Vai nos deixando em relações cada vez mais frias. Líquidas, frias. Mais líquidas, frias, rápidas. Exatamente, né? Rápidas. Mas vamos deixar esse assunto um pouco para lá, porque isso daria um ano de conversa. Mas daria um espetáculo. Vamos voltar para o espetáculo, que vocês estão aí com esse novo projeto, e me fale sobre novos projetos. Depois desse projeto dos 20 anos, depois desse projeto, desses 3 espetáculos que vocês estão circulando aí agora, vão estar lá na cidade de Tiradentes, é isso, né? Tem mais projeto? Pensamos e iniciamos a elaboração de pesquisa de um espetáculo infantil. O último espetáculo infantil montado pelo grupo foi em 2002, que era uma versão clownesca, né, de palhaços, para um clássico infantil, A Bela Adormecida, né? Imagina. Eu não sei se estou enganada, é bom que você está me dizendo isso, que tem um projeto infantil que eu acho muito interessante, que me parece que o teatro infantil também está não deixando de existir, mas as montagens infantis parece que diminuíram muito. Por quê? Acho que os processos de produção mudaram muito, né? A forma de se produzir teatro, ela foi se modificando e algumas coisas foram deixando de lado. Ao meu ver, o teatro voltado para a infância e juventude, né, que teve um período muito forte ali no final. Muito fértil, sim. Né, ele deu uma sumida, né? Você não vê tantas produções pensadas,
quando eu falo pensada, pensada de forma crítica, pensada de forma a atender essa demanda da infância e juventude, né? Então, assim, você nada contra também, né? Mas assim, mas com o pé um pouco atrás, se vê muitas essas produções prontas para captar recurso para vender para a escola sem muito conteúdo. Sim. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Mas assim, aquela produção que a gente teve mesmo de teatro pensado para infância e juventude, a gente não tem mais. Acho que mudaram as formas de se pensar o teatro para infância. Ou o adulto está sofrendo tanto que os espetáculos só falam, só trazem temas que o nosso cotidiano está fazendo com que a gente fique sem noção de valores, enfim. Diga. Desculpe interromper, mas eu acho assim, fiquei pensando o porquê que a gente agora decidiu montar infantil. Também, um pouco disso, de querer voltar, de ter um tempo que a gente tenha montado um infantil, e também de aliviar um pouco esse peso que a gente acabou trazendo muito para os nossos trabalhos. Né? Não que não seja importante, que não seja importante, claro. mas a gente pensou assim, para esse próximo trabalho a gente vai entrar dentro da figura do cômico, do palhaço. Então a gente vai montar um espetáculo infantil com a estética do palhaço, né? Como chama-se? Como que é o nome do espetáculo? O Caso da Casa, da Onça e do Bode. E é um espetáculo de palhaços? De palhaços, né? São palhaços narradores que é um conto infantil recolhido pelo Câmara Cascudo, né? Que é o Caso da Casa, da Onça e do Bode, né? Só que, assim, algumas coisas são impregnadas na nossa história, né? Por exemplo, no meio de tudo isso, a gente quer também lidar um pouco com a questão da moradia, porque o caso é a história de dois animais, a onça e o bode, que não tem onde morar, né? E aí estão no meio da floresta, acham um descampado, aí vem um, faz o alicerce, vai embora, vem o outro, ambos constroem uma casa que não é nem de um nem do outro, são dos dois, mas os dois não se aceitam como moradores. Pois é. Né? Enfim. Muito pertinente o tema, né? A mensagem por trás disso. Esse espetáculo vocês estão pretendendo estrear quando? Levar quando para final do ano. A galera? Esse é o final. Nesse momento a gente desenvolve esse projeto, né, que é o projeto de 20 anos da Resistência na Rua, a Poesia em Cena. Ele vai até final de outubro, então possivelmente em novembro a gente deve estar estreando o caso da Casa, da Onça e do Bode. Maravilha. Edson, a gente está no fim do programa, eu só queria te falar um pouquinho mais com você a respeito, então, queria que você deixasse uma mensagem para a classe artística e para todas as pessoas envolvidas com a aula, dessa resistência, da importância da gente resistir em nome da nossa cultura, da cultura do Brasil, porque um país sem cultura, um país sem memória, um país sem educação, praticamente não existe. O que você acha dessa resistência, que é a palavra que a gente mais ouve hoje nessa classe, na classe artística? Para resistir, acho que temos que existir, né? E o existir é você ser, né? Você estar por inteiro diante daquilo que você se propôs a fazer, né? Então, assim, o grupo é um grupo de repertório, um grupo que vem numa continuidade, né? São 20 anos de trabalho. Vimos várias mudanças, tempos áureos, que a gente podia pensar um pouco mais tranquilamente no fazer, se preocupar com outras coisas, como a gente viu tempos mais duros, né? E são esses tempos duros que nos fazem resistir um pouco mais, né? E também, não sei se você concorda, são nos tempos duros, onde a resistência é a palavra, que se tem uma criatividade maravilhosa, claro, que brota aí a criatividade, faz com que a gente veja grandes espetáculos, grandes histórias, e não é isso? Exatamente. Dessa forma que a gente consegue reagir, dessa forma que a gente consegue gritar contra uma série de opressões que não são colocadas, né? E tem uma coisa importante de tudo isso, Marta, que eu acho que é bacana ter esse espaço no seu programa, que saio daqui muito satisfeito de ter conversado com você um pouco. Satisfação é minha. Que é o lugar do cuidado. Eu acho que a gente tem muito esse lugar de cuidar do outro. Desses pequenos espaços, que são grandes, à medida que vão sendo cada vez mais vistos e cada vez mais divulgados, né?
Mas é um cuidado que se tem ainda com quem faz teatro de uma forma independente, quem faz arte de uma forma independente, quem busca resistir, sobreviver no meio de tudo isso, né? Então, assim, eu acho que esse lugar é uma resistência, me parece. Eu agradeço a você, a toda a classe artística que sempre está presente na Esquina da Cultura. Ele foi pensado para isso mesmo. É um filho meu que está aí no 11º ano de existência. E aqui a gente vai resistir, sim, sempre. E as portas estão abertas para toda a classe artística, para que a nossa cultura e nosso conhecimento cultural seja mantido e seja levado cada vez mais para o mundo todo, porque a arte realmente é uma grande ferramenta e é um grande alimento da nossa alma. Edson, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua presença. Volte sempre para contar essas histórias dos espetáculos que você leva para as pessoas com tanto amor, com tanto carinho. E muito obrigada mesmo, viu? Foi muito bom estar com você. Eu que agradeço o espaço, mais uma vez, né? E acompanhe as nossas produções, acompanhe a nossa programação, né? A gente é facilmente encontrado nas redes sociais, né? Ótimo. Buraco do Oráculo, pelo Facebook, no Instagram, e também a gente tem um site, né? www.buracodoraculo.com.br. Aí, procurem, hoje temos vários oráculos, além do São Google, temos aqui o Buraco do Oráculo, que também traz para a gente essa oportunidade de estar ali vendo espetáculos geniais, maravilhosos e que nos fazem felizes, pelo menos por algumas horas. Está aí, Edson, beijo para você no seu coração. Obrigado. E para você que está aí, até terça-feira que vem com mais um Esquina da Cultura, que você tenha um ano maravilhoso, que 2019 seja para nós, todos da cultura, da classe artística, para nós todos humanos, um ano cheio de realizações de grandes eventos e que todas essas tragédias que começaram no começo do ano se acabem por aí, chega, e que a gente possa se transformar cada dia mais num ser humano melhor. Beijos a todos, boa semana, até terça que vem, aqui nessa esquina onde tudo acontece. Beijos, tchau!